Vamos continuar o nosso estudo de Gênesis e chegamos à penúltima sessão desta série de Gênesis. Próximo domingo, se Deus permitir, acabaremos com os capítulos 9 e 10, mas neste momento vamos ler e estudar o capítulo 9, versículo 18 até ao final, versículo 28. Então, eu gostaria de convidar a todos aqueles que puderem, por favor, a colocarem-se de pé para fazermos a leitura de Gênesis capítulo 9, versículo 18 até ao versículo 29. E diz assim a palavra de Deus: E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão, ou Cã, é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriam a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Senhor Deus, te rogamos em nome de Jesus, Senhor, para que tu semeies a tua palavra nos nossos corações, de forma a que possamos agir conforme essa palavra. Pedimos, Senhor, pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor, para iluminar as nossas mentes e para, Senhor, perpetuar, Senhor, esta atitude de obediência. Queremos crer e queremos observar tudo quanto ordenares, porque o fiel obedece ao que Cristo mandar. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Então chegamos à penúltima sessão do livro de Gênesis. O nosso objetivo é terminar no capítulo 11, antes de chegar à história de Abraão, e transitar para o Novo Testamento, para o livro de Mateus, onde existe uma conexão intencional da parte dos autores bíblicos, do autor supremo, que é o nosso Deus. Mas antes de terminar e de chegarmos à última sessão do livro de Gênesis, chegamos a esta porção das Escrituras que falam da maldição de Canaã. A maldição de Canaã. E o meu objetivo esta manhã é mostrar através desta história que a desonra paternal conduz à maldição nacional. A desonra paternal conduz à maldição nacional. Isto podemos ver patente nesta passagem que fala da maldição que veio sobre a vida de Canaã, ou sobre a nação de Canaã. Mas antes de entrar no nosso texto em particular, eu gostaria só de iniciar com esta citação que reflete um pouco das condições em que vivemos hoje. Esta cita é tirada de um livro de Andrew Sandlin, e ele escreveu um livro que se chama O Ateísmo na Economia. É um livro que fala sobre a política, a economia e a influência do comunismo, não só nestas áreas, mas também na área social. Ele escreve o seguinte, cito: As hierarquias na sociedade lembram ao homem da hierarquia principal entre Deus e o homem. O homem pecador gosta que as coisas sejam justas, desde que seja ele quem defina o que é justiça. Na realidade, ele quer nivelar todas as hierarquias, rebaixando Deus ao nível do homem. E ao fazer isto, ele está alçando o homem ao nível de Deus. Ao igualar todo o mundo, o homem está a combater a autoridade hierárquica de Deus. É por isso que os esquerdistas querem diminuir ou apagar a autoridade das famílias, dos pais, dos comerciantes, da igreja, dos pastores e sacerdotes, dos professores e administradores, da polícia e outras figuras da autoridade estabelecidas por Deus. Se eles puderem livrar-se delas,
talvez possam fazer o mesmo com a autoridade do Deus que ordena toda a autoridade. Eu acho que esta citação reflete os dias de hoje, a realidade que nós vivemos. Esta abominação daquilo que é a hierarquia que Deus colocou na sua criação. E que, obviamente, está patente e é visível na relação filial e paternal. A sociedade não quer isto. Aliás, a estratégia, e que vemos esta estratégia desde o início com o inimigo, é reverter a estrutura hierárquica de Deus. Para que Deus não tenha nada a dizer. E nós vemos isto na cultura. Aliás, se nós analisarmos a sociedade ao nosso redor, e abismados com a confusão e a promiscuidade sexual, perguntarmos a nós mesmos como é que a civilização chegou a este estado, se olharmos para a hipersexualização das crianças, para a comercialização da nudez e com o flertar da nossa sociedade com a pedofilia, se nós nos perguntarmos como é que isto começou, de onde é que isto vem, porquê este desejo de fazer estas coisas, muitos poderiam dar uma resposta complexa e pensar que a origem deste problema é muito complexa e nós temos que estudar toda a sociologia, mas na verdade é simples a explicação para este problema. Aliás, é simples e explicativo. A degradação social e moral floresce de uma relação rebelde com os pais. Este é o ponto. A relação rebelde com os pais cria aquilo que nós vemos hoje nas notícias, na nossa sociedade, à nossa volta. Esta tendência de iniciar uma anarquia dentro de casa, da parte dos filhos, é o que gera esta sociedade. Por outras palavras, uma filiação tóxica gera uma sociedade tóxica. E é isto que veremos na nossa passagem desta manhã. Esta passagem mostra claramente que a desonra paternal conduz à maldição nacional. Irmãos, eu acho que devemos recordar das palavras de Paulo. As palavras que Paulo diz em Efésios, a esta igreja, aos Efésios, em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 2. O conselho que ele dá aos filhos é patente, é claro, e deve ser uma realidade nas nossas igrejas. E permanece. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz, Efésios 6, 1 a 2, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Porque isto não é porque é socialmente aceitável, porque é agradável, porque é bom, e é bom, mas porque é justo. E ele diz no versículo 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Nós devemos lembrar destas palavras do apóstolo Paulo, elas devem ecoar nas nossas mentes. Os filhos que estão dentro desta congregação devem ter estas palavras na sua mente. E lembrar aquilo que o apóstolo Paulo disse acerca da honra dos pais. Porque fazer o contrário trará consequências catastróficas para a nossa sociedade. Aliás, antes de entrar na nossa passagem, precisamos de entender um pouco do contexto de Gênesis e relembrar algumas coisas. Aliás, esta porção que nós lemos esta manhã, o primeiro ponto a ser destacado nesta porção é que esta passagem é uma ponte entre o pacto noémico e a origem das nações. Moisés coloca este texto das Escrituras para ser uma transição para aquilo que nós vemos como nações hoje em dia. Do pacto que Deus fez, de não destruir mais a humanidade por causa do seu pecado através do dilúvio, e as nações que saem destes três filhos. Também não podemos esquecer que Moisés escreve para uma nação que está preparada para entrar na terra dos cananeus. Isto era importante para eles. Porque eles entendem agora que a origem da destruição dos cananitas ou dos cananeus começa aqui. Nesta maldição que vem sobre esta nação por causa do pecado de Cã. Logo, estas duas ideias que eu acabo de dizer informam-nos acerca da futura relação de Israel com o restante das nações. E todas estas nações daquele tempo e de agora descenderam destes três filhos de Noé. As culturas, os idiomas, que vieram, obviamente, com a Torre de Babel, mas todas as nações, com as suas culturas, com as suas limitações, com as suas particularidades, nasceram com estes três filhos de Noé. Por isso leva-nos para o primeiro versículo da nossa passagem, versículo 18. Diz, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé.
Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé. E deles se povoou toda a terra. Então, depois de Deus firmar a aliança através do arco nas nuvens, aquele arco que ele coloca como a sua arma de guerra, que ele coloca em baixo, como um tratado de paz, depois de firmar esta aliança com Noé e todas as criaturas que estão na terra, Moisés agora vira a nossa atenção aos filhos de Noé. Ele identifica estes filhos. Aliás, no versículo, ele diz que Cã é o pai de Canaã. Faz esta identificação que é tão importante para os judeus que estão a receber este oráculo da parte de Moisés. Cã, pai de Canaã. Então ele identifica estes filhos e informa que a partir deles foi povoado todo o planeta. Então, assim como o dilúvio destruiu todo o planeta, agora o Senhor povoará, ou povoou o planeta, de nações através dos 3 homens que se tornariam nações muito conhecidas para Israel. Além do mais, podemos notar que os versículos 18 e 19 e o capítulo 10, 32 são semelhantes. Vejam o que é que diz no capítulo 10, versículo 32. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Então esta é a preocupação do autor. O seu foco não está tanto nos filhos de Noé, mas está nas nações que saem dos filhos de Noé. Isto é uma passagem importantíssima para entender como é que estas nações nascem e porque é que elas têm as particularidades e os rasgos que elas têm. Certo teólogo escreve acerca dos versículos 18 e 19 o seguinte, eu cito: estes 2 versículos mudam o enfoque de Noé para os seus filhos e as gerações futuras. A história seguinte ilustra a piedade e virtude dos semitas e dos jafitas e a degradação moral dos camitas, que incluem os egípcios, babilónios e cananitas. Então Moisés está a explicar ao povo de Israel, que está ali nas planícies de Moabe, quem é que eles irão enfrentar quando entrarem na terra prometida. Parte deste povo que está nesta terra que Deus escolheu é um dos filhos destes filhos de Noé. Então Moisés prepara este povo para saber quem é que eles iriam enfrentar. Aliás, estes inimigos de Israel, que acabam por ser biblicamente inimigos perpétuos de Israel, egípcios, babilónicos e cananitas, encontram sua origem aqui. Encontram sua origem neste texto tão importante. Mas o versículo continua, versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Então o foco passou de Noé, passa para os filhos e volta a Noé, porque Moisés quer explicar algo acerca dos filhos, mas ele precisa de voltar a Noé, para este incidente aqui. Noé é lavrador, ele planta uma vinha. É-nos dito neste versículo que Noé era lavrador da terra. E isto faz-nos lembrar da profissão de Adão, porque Adão também era lavrador da terra. Então temos este homem que sai da arca, sai das águas do dilúvio, agora está numa porção seca, ele aparece agora como um novo Adão, um novo começo. E nós, quando olhamos para a vida de Noé neste sentido, pensamos imediatamente que isto é um novo recomeço, é uma nova criação. Deus está a restaurar todas as coisas, está a dar uma segunda oportunidade, como nós falámos na semana passada. Agora, lembremos que Noé planta uma vinha numa terra que é amaldiçoada, cujo sol não vai produzir tanto como era nos primeiros dias da criação, mas mesmo assim ele planta esta vinha. Ele planta uma vinha na terra nova que Deus lhe deu. Agora sabemos que a agricultura era uma prática dos pré-diluvianos. Caim tinha esta prática da cultura, ele cultivava, ele era um lavrador também, como era o seu pai e como era Noé também. E este novo Adão, o que ele faz de diferente é plantar uma vinha e beber vinho. Nos vossos textos tem uma palavra provavelmente diferente, tem sendo Noé lavrador. Mas no original o mais adequado seria começou Noé a ser lavrador. Começou Noé a ser lavrador. Talvez Noé tenha sido o primeiro a iniciar a vinicultura. Logo, o vinho não nasceu dos deuses daquela época, como era querido. Acreditavam que o vinho tinha nascido de Osíris, que o vinho tinha nascido de Dionísio, Osíris do Egito, Dionísio da Grécia.
Mas o que o texto está-nos a explicar é que o vinho e a vinicultura não nasceu nestes deuses, nasceu com Noé. Ele trouxe esta provisão, ele trouxe a vinicultura, esta ciência para a terra. Então Noé bebe o vinho, dedica-se à vinicultura. Agora, é interessante porque Moisés provavelmente diz isto para nos lembrar uma coisa que foi prometida sobre Noé no capítulo 5. Lembram-se, no capítulo 5, versículo 29, o que é que o pai de Noé diz acerca de Noé? Ele diz, a quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca da nossa obra e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então Noé tinha esta função de ser um consolador, de trazer descanso à terra. E o que é que isto conecta com o vinho? Bem, o vinho, para além de ter o seu aspecto negativo, que traz bebedeiras, traz imoralidade, traz confusão, traz violência, o vinho não tem só esse caráter nas Escrituras. Ele tem caráter de bênção, ele tem caráter também de gozo e de alívio. Aliás, vemos isto, por exemplo, no Salmo 104. Abram comigo no Salmo 104, versículo 15. Neste texto que fala da providência do Senhor, é dito no Salmo 104, versículo 15, e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Então o vinho também tem este caráter de bênção, este caráter de abundância, este caráter de prosperidade. E vemos Noé, visto que o vinho tem este caráter de descanso e de paz e de alívio, e se enquadra este plantar de uma vinha da parte de Noé. Pode ser uma intenção da parte de Moisés, nós não sabemos bem. Contudo, não se sabe o porquê que Noé começou por plantar esta vinha. Não sabemos simplesmente que ele começou por plantar esta vinha. Agora, há um estigma que nós temos, muitas vezes quando lemos as Escrituras, especialmente quando chegamos a passagens que cobrem um grande período histórico, é que nós lemos como se as coisas estivessem a acontecer no tempo imediato. Por outras palavras, não se sabe quanto tempo passou desde a saída da arca até este momento em que Noé planta esta vinha. Contudo, Noé planta a vinha, esta cresce, ele aguarda até a época da vindima, recolhe o fruto, inicia o processo de extração do suco e após isto ainda tem de esperar a etapa da fermentação. Quando nós lemos desta forma, parece que não foi 2 dias depois ele embebedou-se. Não é? E porquê que eu digo isto? Porque a primeira coisa é para tirar a ideia de que muitas vezes as coisas estão a acontecer de forma imediata. Existe um processo de tempo, existe uma lacuna de tempo importante. O autor nem sempre demonstra esta lacuna de tempo, mas cabe a nós deduzir esta lacuna de tempo. E a outra coisa é que se de facto, desde a saída da arca até Noé ter feito esta vinha e produzido este vinho, tenha levado um grande período de tempo, logo é possível que quando Noé bebeu este vinho, os seus netos já tinham nascido. É possível. Se nós enquadrarmos um grande espaço de tempo. E quando eu falo de netos, falo, por exemplo, Canaã. Porque se lerem o texto, a maldição não vem sobre Cã, vem sobre Canaã, um dos filhos de Cã. Então Noé é lavrador, planta uma vinha, planta esta bela vinha, extrai o seu fruto e o que é que ele faz? Versículo 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Agora o autor começa a explicar o que é que está a acontecer aqui. Porque é que ele passa de Noé para os filhos e agora passa para Noé outra vez? É porque ele quer chegar a algo que aconteceu a Noé que influenciou a carreira dos filhos. Influenciou a vida dos filhos. Então ele bebe do vinho, embriaga-se e fica nu, intencionalmente, dentro da sua tenda, ao descoberto. Noé bebe este vinho e embriaga-se. Ora, o que é difícil nesta passagem, particularmente neste versículo, é deduzir se Noé bebeu com o propósito de embriagar, ou se ele foi apenas imprudente quando bebeu, ou se bebeu sem ter a noção dos efeitos do álcool, ou o alto teor de álcool. Nós não sabemos bem qual é que foi a intenção de Noé, porquê que ele fez isto, porquê que ele bebeu o vinho. Ele queria embebedar-se? Bem, nós não sabemos, o texto não nos diz. Portanto, eu particularmente não tenho a certeza se foi uma ação intencional, pecaminosa de Noé. Contudo, o resultado é claro. O facto de ele ter feito esta vinha, de ter feito o vinho e bebido o vinho daquela forma, causou a sua intoxicação. Agora, eu não quero que tu saias aqui de igreja e dizer que o pastor Jair disse
que embebedar não é pecado. Não é? Beber uns copinhos a mais e cair bêbado não é pecado. Não é certo, não é isso que eu estou a dizer. Embriaguez é pecado. O que eu estou a dizer é que eu não sei se esta é a intenção... Bem, eu sei que esta não é a intenção do autor. O que eu estou a dizer é que eu não sei se esta foi a intenção de Noé de se querer embriagar. O facto é que ele intoxicou-se. Mas isto não é o ponto da passagem. A tendência é ler esta passagem e olhar para Noé e está o bêbado nu dentro da tenda. Como se este fosse o foco de Moisés. Mas isto não é o foco de Moisés. O foco de Moisés é outro. Então ele continua a descrever que este homem intoxica-se. E ele dirige para a sua tenda bêbado. Ele fica na sua tenda bêbado e fica nu. Isto conduz-nos para o versículo 22. Cã, pai de Canaã, versículo 22 do capítulo 9, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora aos seus 2 irmãos. Então, Moisés nota aqui algo interessante. Moisés nota que Noé estava bêbado e nu. Por outras palavras, no original este Noé descoberto. Estava sem a sua coberta, mas estava dentro da tenda. E nisto surge o seu filho mais novo, Cã, dentro da tenda. Ele surge ali, abre a tenda e reparem que no texto descreve Cã mais uma vez como o pai de Canaã. O autor, ao mesmo tempo que conduz as atenções do público para Cã, ele lembra ao seu público-alvo, os judeus que estão a ouvir esta história, de Canaã, que está mesmo ali ao lado da fronteira, onde eles estão preparados para entrar. Esse Cã, que viu a nudez do pai, é pai daqueles que estão ali. Então ele começa a preparar o povo. E Moisés então menciona, mais uma vez, que este Cã é pai de Canaã. Agora, quando Cã entra na tenda, nós não sabemos o porquê, não sabemos como e porquê, mas ele inteira-se da nudez do pai. O texto diz que ele viu a nudez de Noé. Olhou para a nudez de Noé. Agora, a nossa tendência, quando lemos muito rapidamente, de forma superficial, pensamos, ele abriu, olhou, mas não é isso que está a acontecer. Aliás, certo comentador nota isto, eu cito, aqui o hebraico significa observar detidamente. E não é um olhar inocente ou ocidental. Então Moisés, ou Cã, abre a carpa, abre esta tenda do seu pai e ele vê o homem bêbado que nem um casco, deitado aí no chão todo nu. E ele fica parado a olhar para ele. O que estaria na mente de Cã? Quais os desejos do seu coração? Porquê que ele para olhar para o momento mais humilhante e degradante da vida do seu pai? Qual é a intenção dele? O texto não diz o que é que vai na mente e nem no coração de Cã, mas ele para por segundos, por minutos ou por mais tempo a contemplar a desgraça do seu pai aí deitado. Agora, deste lado da história, nós podemos perder a percepção da gravidade do que Cã fez. Aliás, na nossa perspectiva, ou seja, o homem vai amaldiçoar o filho só porque o viu despido dentro de uma tenda? Vá lá, pronto, ele viu despido e publicou nas redes sociais o meu pai aqui nu dentro da tenda. Aqui, assim, não é nada grave. Bebeu, só teve aquilo que merece, quem mandou estar assim nu. A nossa perspectiva moderna e ocidental não consegue perceber a gravidade daquilo que Cã fez. A concepção moderna sobre modéstia, discrição e privacidade, a nossa, desvia-se absolutamente das culturas antigas como esta. Aliás, quando Adão e Eva pecam, qual é a sua primeira preocupação? É a sua nudez. Aliás, eles estão tão preocupados com a nudez que eles escondem de um ser que não tem sangue nem carne. Deus é espírito. O que eles querem se esconder de um ser espiritual? Tapar a nudez? Deus não vê tudo? Que a nudez era importante para esta cultura. Era uma questão de integridade, de modéstia, de privacidade. Ora, naquela cultura, a exposição da nudez era algo extremamente sério. Não deveria ser banalizada nem abusada. Era, entre outras coisas, uma demonstração de vulnerabilidade, de imoralidade, de desonra e de vergonha. E podemos ver isto retratado em Êxodo, capítulo 20, capítulo 28 e capítulo 32. Mas o que Cã faz aqui é terrível. Não só ele vê a nudez de alguém, mas ele vê a nudez do seu pai. E o que Moisés quer mostrar aqui é que aquilo que
Cã fez, o desrespeito de Cã, foi tão abjeto que ele nem ponderou honrar o pai neste momento tão degradante da sua vida. Desonra. Ele para olhar para a vergonha do seu pai naquele momento. Ora, neste caso, o que Cã faz? Cã transpôs um limite sagrado que abriu a porta para uma enchente de perversidade nas gerações futuras. E por isso, por este ato, que acaba por ter consequências nefastas para as nações, ele teria de ser condenado. Agora, nós vemos isto como um pecado menor. São os pecados menores que fazem pecados grandes. Aliás, foi este pecadinho que aparece como um anãozinho, inofensivo, frágil, débil, a dizer, eu sou um pequeno erro. Este ato de Noé transformou toda a nação dos cananeus. Abram comigo em Levítico para ver como é que esta nação dos cananeus, estes cananitas, tornaram-se obcecados pela imoralidade, pela nudez. Tudo por causa desta questão da nudez de Cã, que parece tão trivial e tão inocente. Em Levítico capítulo 18, versículo 1, Moisés, ao dar as instruções sobre a lei aos levitas e sobre dar toda a estrutura religiosa daquilo que seria o sacerdócio para Israel, diz o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Quem são Canaã? Quem é o Egito? É Cã. Mas Moisés não termina por aqui, ele diz o seguinte: fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. O que Moisés está a dizer, o que Deus está a dizer a Moisés é: não sigam as leis desta nação. Não sigam. Eu devo-vos leis sobre vestimenta, eu devo-vos leis sobre comida, eu devo-vos leis sobre como é que devem interagir com os vossos companheiros, com os vossos concidadãos. Não sigam as leis deste povo. Eu devo-vos leis como devem agir com os vossos familiares. Não sigam. E por que não? Qual era o problema de Deus com os cananeus, com este povo? Bem, ele continua. O versículo 6 diz: nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. E esta palavra nudez aparece inúmeras vezes nesta passagem. Está a falar de quem? De Canaã. Ora, é interessante porque esta ver a nudez tem uma conotação sexual, é ter relações sexuais com alguém. Neste caso, com familiares. E o que Moisés está a dizer é que toda a nação de Canaã e o Egito, isto é o dia-a-dia, isto é o pão de cada dia. Eles envolvem-se sexualmente de uma forma perversa com tudo aquilo que respira. Eles não querem saber. Não sabem que eles são filhos de Cã? Aí começou. E Moisés está a dizer: não sigam o caminho deles. Porque além deles fazerem isto às escondidas, as suas leis permitem isto. Então esta visão de que o pecado pequenino não causa grandes consequências, bem, os pecados pequenos e aqueles que parecem triviais são os mais mordazes para a nossa vida. São os gigantes que nos inibem na nossa vida espiritual. São aqueles que nos colocam numa prisão, servos, escravos. E tudo por causa desta ilusão. É apenas a nudez do meu pai, ou apenas eu vi. Isso não é nada de mal. Mas a verdade é que aquilo que Cã fez teve consequências nefastas para uma nação. Porque a desonra paternal conduz à maldição nacional. Então com isto, Cã vê aquilo, ele detém-se, olha para aquilo que está a acontecer e ele sai e conta aos seus irmãos. E ele conta aos seus irmãos que estão ali fora da tenda. Não sabemos se eles sabem o que é que está a acontecer. Eles estão fora da tenda e ele vai e publica a vergonha do pai dele. O pai caiu, provavelmente num pecado, ou não, mas ele sai num estado de envergonhado e a primeira coisa que ele faz é: eu tenho que contar isto aos meus irmãos. Porquê que Cã faz isto? Havia alguma amargura no coração dele? Havia alguma coisa que ele tinha contra o pai?
Porque esta intenção tão rápida de expor a vergonha do pai? Ele vai e conta aos irmãos. E aqui existem algumas considerações a serem tomadas naquilo que ele faz. É repetido que Cã é o pai de Canaã. Então parece que o autor quer levar os seus ouvintes a entender que os cananeus são da linhagem daquele que desonrou o pai. Segunda coisa, Cã viu a nudez do pai. Aqui ver parece contrastar com o que os irmãos fizeram com Noé, que não viram a nudez do pai. A terceira coisa, Cã deu a conhecer aos irmãos o que devia permanecer encoberto. Fê-los saber. E esta atitude de Cã, de expor o pai e de envergonhar o pai, de descobrir aquilo que estava encoberto, é nada mais, nada menos do que a atitude do diabo, porque nós vemos esta mesma coisa acontecer no Jardim do Éden. Quando a serpente quer descobrir ou revelar algo que deveria estar encoberto para Adão e Eva. A quarta coisa é que Cã fez saber aos seus irmãos que estavam fora da tenda, o que demonstra mais ainda a perversão de Cã. Cã podia ter visto aquilo e saído, não contado a ninguém, mas ele sai fora da tenda, ainda leva o tempo de publicar aos irmãos a desgraça que é o seu pai. Cã não quer saber da honra do pai. Este era um momento chave para um homem que provavelmente é um homem perverso no seu coração, um homem que não respeita as autoridades, um homem que despreza a hierarquia, de poder criar uma razão para não obedecer ao seu pai. E o meu pai também falha. Toda esta descrição que não era um homem de fé e que honrava a Deus e que construiu a arca, vocês não sabem o que eu sei dentro da tenda. Então, como eu não vou cobrir isto, eu quero que toda a gente saiba o quão perverso e nefasto é o meu pai. Ele faz isto. Ele conta aos irmãos. Fora da tenda. Agora, quando eu vejo esta cena, a pergunta que me surge à mente é: onde é que estava a esposa de Noé aqui? Não, onde é que ela estava? Ela não devia estar ali na tenda com o seu marido? Bom, o texto não diz onde é que ela estava. O texto também não diz o que é que levou Noé ou Cã a entrar na tenda do seu pai Noé. Qual foi o seu propósito? Também não diz, nós também não sabemos. Contudo, o texto quer destacar uma coisa importante. A perversidade de Noé, de Cã, que é visível pelo desrespeito que ele tem para o seu pai. Não tenham dúvidas, meus irmãos. Gravem isto. O cúmulo ou o pináculo do desrespeito de uma sociedade, o ponto mais alto do pecado de uma sociedade, é o desrespeito e a desonra aos pais. Filhos, ouçam isto. A pior coisa que pode ser feita numa sociedade é a desonra aos pais. Quando eu falo desonra aos pais, eu não estou a falar simplesmente eu vou à casa do meu pai, visito uma vez ou outra, dou uns beijinhos, oro com ele. Não. É aqueles pais que nos criaram, com as suas dificuldades, com as suas limitações, chegar a um ponto que eu vou-me responsabilizar pela vida deles porque eu quero honrá-los. A nossa sociedade não respeita nisto, a nossa sociedade despreza velhotes, mata velhotes, despreza a sua sabedoria, desonra pais. E o que é que nós vamos ter como resultado? Vamos ter uma maldição nacional, não há dúvidas. Então, ao saber isto, Sem e Jafé respondem a este incidente em particular da nudez de maneira curiosa. Eles podiam aproveitar esta situação e dizer: todos aqueles espancamentos que o nosso pai deu, é agora. Esta não vai passar. Eles podiam ter aproveitado alguma amargura que tinham no coração e dizer assim: bem, agora ele vai pagar por tudo aquilo que ele fez. Mas a atitude deles é fascinante. Eles não publicam o pecado do pai. Não fazem a mesma coisa que Cã. Não se gozam com as falhas do seu progenitor e do seu líder. Eles encobrem. Eles dizem: ninguém precisa de saber disto. Para que vamos humilhar o homem? Então eles entram. E a sua resposta parece ser um contraste entre eles e aquilo que Cã faz. O texto continua, diz o versículo 23, então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os seus próprios os ombros de ambos e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Isto é fascinante. Esta é uma atitude intencional destes homens de dizer: nós não vamos desonrar o nosso pai, independentemente de qualquer coisa.
Ele pode estar bêbado, nu, vergonhoso, ele pode ter sido uma vergonha para a nossa família, ele sabia bem que ele não devia ter feito isto foi imprudente da parte dele. O que é que vai acontecer futuramente, quando a nossa futura geração souber que o avô era um bêbado dentro de uma tenda? Eles não dizem nada disto. Eles fazem os possíveis para honrar o seu pai. Por isso, filho que estás aqui hoje, não te deixes condicionar aquilo que tu deves fazer pelos erros dos teus pais. Tu tens um objetivo, uma missão. É honrar o teu pai até à morte, independentemente de qualquer coisa. Porque esta é a maior dificuldade da nossa sociedade. Nós podemos falar de todos os pecados imagináveis, pedofilia, pornografia, tudo aquilo que vocês quiserem. Mas o mais alto é a desonra aos pais. E estes homens dizem, não, nós não vamos fazer o mesmo que tu, Cã. Porque nós sabemos o que é certo. Nós obedecemos porque é justo. É justo obedecer. É justo honrar. Enquanto Cã, ao saber da nudez do pai dentro da sua tenda, a primeira coisa que faz é revelá-la, descobri-la. A dos irmãos foi completamente diferente. A dos irmãos foi não ver ou não descobrir a exposição de Noé. Então, até a publicação de Cã, aparentemente Sem e Jafé não sabiam que o pai estava nu. Contudo, reparem neste cuidado destes dois homens. Estes não são meninos, hein? São homens de 100 e tal anos. Não são meninos. São homens de 100 e tal anos. E Cã devia saber melhor. Então estes homens, o que eles fazem? Eles tomam uma capa para cobrir o pai. Eles aproximam-se de maneira a não descobrir a nudez do pai. Eles cobriram a nudez do pai e, quarto, os rostos estavam virados para não descobrir a nudez do pai. Eles foram intencionais para ter uma atitude que honrava o seu pai. A atitude destes homens, apesar da situação degradante do seu pai, mostra piedade, honra, respeito, dignidade, amor, humildade e sensibilidade. Esta é uma postura difícil de ter quando os nossos pais fazem coisas vergonhosas. Mas tu e eu temos que honrar os nossos pais. Isso é indiscutível. É indiscutível. Porque, como eles são pais, tu serás pai e estarás numa situação da tua vida vergonhosa. Provavelmente. Isto é tão importante para a nossa sociedade hoje em dia. Filhos, vocês têm que honrar os pais. Respeitar o vosso pai. Amar o vosso pai. E não procurar situações para expor o pecado e a vergonha do teu pai. Para quê? Só para arranjar um motivo para desobedecer? Porque é isto que nós queremos. É isto que nós queremos no nosso coração. Caso eu veja alguma infidelidade do meu pai, já não tenho motivos para honrá-lo. Vai ver como é que ele faz, o que é que ele vive. Não tenho que honrar o meu pai. E criamos esta justiça que Deus não nos deu, que fomos buscar do mundo. Porque, na verdade, temos um coração de Cã. Assim como Caim tinha um coração da serpente com o seu irmão. Então, ao despertar da embriaguez e inteirar-se do que Cã, o filho mais novo, fizera, e não nos é dito como ficou a saber, ele amaldiçoa o seu filho, Cã, o mais novo. Versículo 24. Despertando Noé do seu vinho soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Agora, até agora em Gênesis já vimos maldição após maldição. Vimos a maldição da serpente, vimos a maldição da terra, vimos a maldição de Caim e agora vemos a maldição de uma nação, a nação de Canaã. Agora, deixa-me só fazer aqui uma nota importante. Ao ponderar sobre estes pontos, é inevitável notar que estes pontos, esta história de Cã, remete-nos ao incidente no jardim. Nos dois incidentes temos as mesmas coisas. Temos um lavrador, temos a plantação, temos o descobrir, temos a nudez, temos o saber, temos uma maldição, temos esta busca de sabedoria. O que concluímos é que Cã parece ser uma fusão da serpente e Caim e Lameque. Mas quanto aos irmãos, vemos uma atitude
como a atitude de Deus para cobrir a vergonha do pai. Então isto transporta-nos, isto é como voltar atrás na história e ver o que é que está a acontecer outra vez no Jardim do Éden, mas agora com outros personagens. Mas agora esta nação é amaldiçoada. E porquê? Por causa do pecado de Cã. O texto é enfático em afirmar que Cã seria escravo de escravos. Isto teria não só um impacto nacional, mas também um impacto moral sobre Canaã. Agora, alguém pode perguntar e pode questionar como é que é justo um filho estar a pagar pelo pecado do pai? Não é dito na lei que os filhos não têm que pagar pelos pecados dos pais? Bem, isso é verdade. Mas a primeira coisa que temos que considerar neste ponto é que estas famílias eram estruturadas de maneira patriarcal. Por outras palavras, o pai tinha o poder representativo, tanto para bênção como de maldição, sobre a família. Podemos ver isto em várias passagens. Um exemplo claro disto está em Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21, em que Adão, o nosso pai, pecou e nós somos pecadores através de Adão e porque pecamos. Ou seja, nós não somos pecadores inocentes, tipo que não, eu peco por causa de Adão. Não, nós intencionalmente e com gozo pecamos. Romanos capítulo 5, versículo 12 até ao versículo 1. Então esta transmissão de culpabilidade e também de consequências do pecado pode passar para a futura geração. Aliás, Moisés diz na lei, na sua lei, no decálogo que ele dá ao povo de Israel, que Deus visitará o pecado dos pais até os filhos. Daqueles que ele aborrece, daqueles que aborrecem a Deus. Contudo, a sua misericórdia estende-se até às próximas gerações por toda a eternidade. Isto diz-nos claramente que nós devemos ter cuidado naquilo que pensamos, dizemos ou fazemos dentro de casa, porque pode ter consequências nefastas. Contudo, filhos, não é justificação. A segunda coisa a dizer é que a maldição, aqui, muitos podem ver esta maldição como apenas Moisés a tentar mostrar, ou a tentar mostrar a sua raiva contra uma etnia. Mas a maldição não é tanto por causa da etnia, mas sim por razões morais. Esta maldição é por causa daquilo que foi feito e não por aquilo que eles são. Não é por uma questão de etnia, certo? O autor nota, e eu cito, como a cena deixa bem claro, a diferença entre os prospectos futuros dos irmãos ancestrais pertence à sua moralidade, não à sua etnia como tal. Então o que o autor está a dizer, que este autor está a dizer, é que eles não estão a sofrer ou não irão sofrer por causa da sua etnia, mas por causa da sua moralidade. Nós vemos claramente que os cananeus não só são da linhagem de Canaã, de Cã, mas também mostram pelas suas atitudes que eles realmente amavam a Cã, porque fizeram a mesma coisa que ele fez. Com tudo isto não significa que um cananita ou um cananeu não pode ser salvo. Aliás, um ótimo exemplo que temos nas Escrituras é de Raabe, que ela foi salva por causa do arrependimento e da sua fé no Senhor. Portanto, esta perspectiva de que não é justo, se dissemos que isto não é justo, temos que mandar grande parte da Bíblia fora. Mas é melhor não entrarmos nisso. O que Deus está a fazer, ou o que Noé está a fazer, é algo justo e retrata aquilo que iria acontecer no futuro. E isto conduz-nos para o versículo 26. Não só Canaã ouve o oráculo de Noé, mas também Sem e Jafé, e o texto diz, e ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, como já aprendemos em Gênesis, uma verdade que é muito importante. Mesmo quando recai a maldição, existe uma esperança de bênção. Deus traz sempre a bênção. E, portanto, Noé evoca uma bênção sobre os dois filhos que o honraram. Sem tem a superioridade. Aliás, é de Sem que vem Israel. Então, Sem tem a superioridade. E a expressão Deus de Sem contrasta-se com a de Canaã, servo dos servos. Havia uma relação muito íntima agora entre Deus e Sem. Este seria a bênção sobre Sem, porque Deus agora estaria com Sem. Então a presença de Deus estaria no meio de Sem, é isto que quer dizer. E o facto de Jafé também, porque fala de Jafé, o seu irmão, o facto de Jafé habitar nas suas tendas, nas tendas de Sem,
faz com que a bênção de Deus venha também sobre Jafé. Talvez esta expressão, porque parece que há um contraste aqui da parte do autor, ou um paralelo entre Deus de Sem e tendas de Sem. Que Deus vai habitar com Sem, que habita nas suas tendas, onde Jafé vai habitar também. E pode haver uma alusão aqui ao tabernáculo, à presença de Deus que virá no futuro. E que demonstra que seria Jafé abençoado também como Sem. Este que seria o pai daquilo que conhecemos como Grécia, Jafé. Então o que Moisés está-nos a dizer aqui é que uma bênção viria sobre as nações através deste Sem. Bênção sobre as nações. Aliás, certo erudito escreve o seguinte, eu cito: a tábua das nações, que aparece no capítulo 10 e no capítulo 11, aponta para a descendência de Jafé na Ásia Menor e na Europa. A história de Israel, na verdade, mostra pouco contacto com os jafetitas ou jafitas. Como então os jafetitas participam na terra de Israel? Os comentaristas não sabem onde procurar o cumprimento histórico. Contudo, o profeta Isaías previu um dia em que os descendentes de Jafé seriam reunidos num Israel restaurado, Isaías capítulo 16. Os pais da igreja, assim como os reformadores, interpretaram a referência a Sem como messiânica. Somente na época da igreja gentia, e futuramente também, é que se poderia dizer que Jafé residia sob a proteção do Deus de Sem. Uma vez que os próprios escritos apostólicos, isto é interessante, os escritos da igreja, isto é o Novo Testamento, carregam a linguagem dos descendentes de Jafé, ou Javã, que são os gregos. Contudo, o profeta Isaías, em Isaías capítulo 19, previu um dia glorioso em que os descendentes de Cã, Egito e Assíria, se reconciliariam com a futura descendência de Sem e Israel. Apesar da atitude de Cã, apesar do desrespeito de Cã para com o seu pai, Deus mesmo assim oferece graça e misericórdia para ele ainda ter os benefícios de Sem no futuro. Isto é impressionante, a graça de Deus é incrível. Depois daquilo que aconteceu com o dilúvio, Deus dá uma segunda oportunidade, sabendo daquilo que ia acontecer. E Deus, na sua graça, ainda promete salvação a este povo. Deus ainda promete salvação a uma nação que foi amaldiçoada por causa do pecado. A graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus é incrível. Quando eu olho para isto, eu vejo mesmo filhos que não querem e não são obedientes aos pais e não honram os pais, existe uma solução. A solução é Cristo Jesus. A única solução é imitar aquele único filho que foi obediente ao pai. Aliás, o pai, quando olhou para o filho, diz: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. O filho disse: o meu prazer, a minha comida é fazer a vontade do pai. O gozo de honrar o pai e o gozo que o pai tinha em honrar o filho é uma relação que nós devemos ansiar ter, buscar. E esta honra que Deus exige aos pais só pode ser encontrada em Cristo Jesus. O perdão aos pais, o respeito aos pais, a honra aos pais, o encobrir as vergonhas dos pais, é uma coisa que só conseguimos encontrar em Cristo Jesus. Mas a história não termina aqui. A genealogia termina com os versículos 28 e 29. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 300 anos, 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. E assim termina a genealogia de Noé. O que é que vai acontecer daqui para a frente? As nações precisam de presidentes, precisam de reis, precisam de líderes, precisam de organização, precisam... O que é que vai acontecer aqui? Será que vai haver uma restauração? Será que vai haver uma melhora? Será que todo o povo, estas gerações, estas nações vão se arrepender diante de Deus? Em todas estas perguntas, as respostas a estas perguntas veremos no próximo domingo. Mas eu gostaria de deixar esta nota aos filhos mais uma vez. Honra o teu pai. Honra o teu pai. A desonra paternal conduz à maldição nacional. Se tu não honras o teu pai, estás a incorrer num grande risco. E
que Deus tenha misericórdia. Senhor Deus, obrigado, porque em tudo podemos seguir o exemplo do Teu Filho, o Filho perfeito. Ele deixou-nos o exemplo que nós podemos seguir as suas pisadas, Senhor, e nós queremos seguir as suas pisadas. Queremos honrar o Filho, assim como o Filho honrou o Pai. Queremos honrar-te a Ti, Senhor, através da honra que nós temos aos nossos pais. Porque agora estamos no Filho, somos novas criaturas. Senhor, se existe alguém esta manhã que tem de tratar alguma coisa com o seu pai, porque sabe no seu coração que está a desonrar, ou que tem esta semente de desonra no seu coração, de ira, de aproveitamento, de humilhação para o seu pai, que hoje seja o dia de reconciliação. Que hoje seja o dia em que a consciência pesa tão forte que qualquer filho ou filha vá ter com o seu pai e pede perdão e reconcilia-se. A nossa responsabilidade é clara como filhos, Senhor. Nós entendemos hoje que o nosso respeito aos pais, a nossa obediência aos pais, é uma coisa justa. Não está dependente das circunstâncias. Não está dependente dos males que nos fizeram. Não está dependente das humilhações, das vergonhas. Está dependente da justiça que requeres dos teus filhos. Que hoje, este domingo, seja um momento de restauração. Um momento em que vários filhos aqui decidem, desde hoje, honrar o seu pai até o último suspiro. Sabemos que a bênção nacional, Senhor, não vem através das nossas boas obras. Nós oramos pela salvação de pessoas. Mas queremos dar um bom testemunho como igreja. Queremos dar um bom testemunho como filhos. Queremos servir a nossa nação, começando na nossa casa. Sabemos, Senhor, por intermédio da Tua palavra, por intermédio daquilo que ouvimos hoje, que a desonra paternal traz maldição nacional. Em nome de Jesus. Amém.